Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Mindex Podcast. E hoje a gente tem uma terapeuta aqui com a gente que vai dar umas dicas incríveis pra gente. É verdade, verdade. Gente, vamos descobrir coisas aqui que acho que nem a gente sabia, né? Não, a gente não sabe, com certeza. Eu, Felipe Halbert, meu amigo aqui, Lucas Queiroz. É, a dupla aqui, que está apresentando esse podcast já há quase 6 meses, não é isso? Sim, quase 6 meses, gente. Uns 30, mais de 30 Entre 30 programas. e 40 programas aí para vocês. Mas eu queria dar um recado, Felipe, antes da gente começar a apresentar a nossa convidada, que é você que está assistindo, por favor, dá uma pausa no vídeo rapidinho, vem aqui, se inscreve no canal. Se você estiver vendo a gente pelo Instagram, também vai lá no YouTube e procura lá, MindX Podcast, é assim que a gente tá lá. E se inscreve, porque a gente tá tendo incríveis mais de 30 mil visualizações por mês e a gente só tá com 300 seguidores. Então, o que a gente vê é que vocês estão assistindo, estão consumindo lá o conteúdo, porém, eu acho que por algum motivo pula de vídeo, vai para outro vídeo ver alguma outra coisa e esquece de parar para se inscrever. Então, se você gosta do conteúdo, gosta do que a gente tem trazendo, considere se inscrever, tá bom? Vocês ajudam muita gente com isso. Isso, gente, faz isso lá agora, dá uma força pra gente. E eu queria te perguntar, você toma remédio? Eita. Hoje a gente tem uma... 90%. 90% tá dizendo sim, né? Parabéns, Marisete, por estar aqui com a gente. Parabéns, obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente e vai dar todas essas dicas pra gente hoje aqui no Mindex Podcast. Gente, ela é terapeuta e ela vai passar hoje aqui uns puxão de orelha, principalmente pra mim, eu já tô vendo. E eu já tô recebendo também. Mas eu acredito que a gente vai aprender muito hoje, então fica aí. Mas, eu queria te pedir, só para você fazer uma breve apresentação aqui para os nossos youtubers. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pela confiança. Obrigado. Estou muito, muito feliz por trazer neste lugar um pouco mais de conhecimento. Meu nome é Marisete Alves, eu sou terapeuta, sou mentora emocional, sou pastora, sou escritora, sou contadora de histórias e outras coisas mais. Que legal, mãe de família também, esposa. E estamos aqui para trazer conhecimento, porque o conhecimento ele é libertador. Olha aí. Olha, que delícia. Já viram, né? Já viu, né? Já viu o que vem pela frente. Não, o olhar dela, assim, já aquele olhar assim, eu sei o que vocês estão aprontando. Mas vamos lá, então. Obrigado mais uma vez, tá? Por você estar aqui. A gente tem realmente a vontade de ganhar e compartilhar conhecimento. Uhum. E são graças a vocês, nossos convidados, que a gente consegue fazer isso, tá bom? Obrigado. Claro, é um prazer. E dona Marisete? Vou chamar de dona Marisete, olha. Dona Marisete, tudo tá bom. Legal. Nossa, ela tem uma voz tão doce. Tem, não tem? Nossa, gostoso de ouvir. Então eu vou indicar minhas histórias para você ouvir que você vai amar. Sério? Vai lá nas plataformas digitais, Marisete Alves. Sério? Sim. Ó, legal, já vai, ó. Anotar. Já começa a seguir aí, gente. Eu vou só anotar aqui como é que tá, Marisete Alves. Tudo junto. Não, acho que é separada nas plataformas. Ah, não. Mas não qual é a ali plataforma? ali é junto. Eu, Marisete Alves. É, ali é junto. Não, No Instagram eu é Marisete Alves, é o Instagram dela, vai estar aqui embaixo na descrição. Isso. Tá. Mas esse que você tá falando é o quê? Podcast? Não. Em qual plataforma você posta? No plataformas YouTube? digitais de música. De música. Você lembra de algum? Spotify. Ah, no Então, Spotify. Da Uau. Da Spotify. Apple também. Em todas as O Apple plataformas. Music. Ok. Uau. Legal. Então já até- tem um trabalho aí. Tem. Há quanto tempo que a senhora tem Já trabalhado anotei as plataformas digitais, assim? Eu acho que É recente ou já faz um tempo? essa das histórias, eu acho que deve fazer o quê? Uns 2, 3 anos. Nossa, Só que, nossa, sabe, então- eu já tenho. na realidade, eu pus algumas coisas e dei uma parada. Até a minha social media está me cobrando, porque eu tenho que pôr mais, que eu tenho muito, muito conteúdo. Só que Entendi. eu ajudo também o meu esposo, a gente tem uma transportadora de carros, então eu ajudo ele também, ficou meio pesada aí a minha rotina, Sim, mas sim, enfim, eu sim. vou voltar. Nossa, eu já anotei. Vou procurar sim. Você vai gostar. Ali também tem o Decodificando Doenças. Tem uma das partes que é Decodificando Doenças, que é onde eu falo sobre
a doença e o que gera a doença. Entendi. E tem as histórias também ali nas plataformas, né? O bacana é que durante a grande parte da semana, eu fico sentado editando fotos, essas coisas, e durante esse tempo eu estou consumindo alguma coisa. Como eu só preciso da visão para as fotos, então eu sempre boto documentário, alguma coisa e tal, então vai ser uma oportunidade boa. Ah, tu vai gostar, porque Bem todas legal. as histórias, elas têm uma moral. Então, muitas delas, elas nos confrontam, né, com a nossa realidade. Eu aprendi esse negócio de contar histórias com a Bíblia mesmo, né, porque tu vê que Jesus ensinava só com parábolas, né? Sim. Parábolas são histórias. E tu vê que no Velho Testamento, Natan confrontou Davi com uma história. Tu vê, né, a história da ovelhinha, né? Davi, um cara tinha uma ovelhinha só e o seu vizinho tinha muitas. Naquela história que vocês conhecem, né? Sim. Então ali Natan confrontou Davi com as histórias. Eu sempre fui apaixonada desde os meus 7 anos, que sou apaixonada por história. Eu tenho mais de 1000 histórias lá guardadinhas para mim poder... Você falou que 3 anos trabalhando, você deve ter já bastante coisa publicada. Não muito tenho, conteúdo. esse que é o problema. Não tenho conteúdo, tenho pouca coisa, porque eu não tenho muito tempo para me dedicar, Sim, porque entendi. eu faço muitas coisas. Mas eu vou voltar porque tem cobrança. Mas eu acho muito legal o fato da senhora gostar de histórias. Eu acho que a população brasileira, ela é muito voltada para a história, né, para o storytelling. Porque nós desde temos muita pequeno, história. né? Desde pequeno a gente vou contar uma história para você dormir. Aí conta, e muitos até contam a história da Bíblia mesmo. Sim. E a gente depois dali cresce um pouquinho e tem as histórias das novelas, na época dos filmes americanos, né? Então a história está muito... Eu acho que o ser humano se espelha muito através tá muito de ligado histórias. O bom é que as histórias ensinam. Sim, é isso que eu falo. As pessoas... É claro, não são todas as histórias que você acha que se identifica com você, mas a gente sempre consegue tirar boas lições, Sim, boas lições. de histórias. Eu era uma pessoa que, quando era criança, por exemplo, minha mãe era professora. Desculpa, acho que eu estou falando mais do que... Mas minha mãe era professora de história, tá? Ela me ensinou a ler livros por conta da paixão dela pela história. E aí, para me incentivar a ler, quando eu era pequena, ela comprava quadrinhos. E no final das contas, eu virei colecionador. E eu tirei muitas boas lições. Sim. Eu sei que nos compara com a Bíblia e tal, mas eu tô falando assim, que acho que é do ser humano. Sempre tentar tirar coisas boas. Aprendizados, né? Aprendizado, seja de quadrinhos. Sim. E eu lembro que eu via muito, porque quadrinho geralmente fala de herói, sempre fala de um lado bom contra um lado mal. Sim. E aí eu tirava muita coisa boa disso, sempre olhar assim, sempre tentar ser justo, sempre tentar fazer o bem, sempre tentar ajudar quem é mais fraco. Muito bacana. O ser humano tem esse negócio de escutar a história, seja onde for, e tirar o melhor dali, né? É verdade. Eu ouvi a primeira história que marcou muito a minha vida, eu tinha 7 anos. Eu lembro até onde eu estava sentada na sala de aula, que vinha aqueles... No meu tempo, né? Acho que nós devemos ter ao mesmo tempo, você não. Mas eles vinham com uns toca-disco, assim, aqueles discos de vinil nas escolas, levar conhecimento para as crianças. Então eu ouvi a história da Alice no País das Maravilhas. Eu me lembro até hoje. Que legal. E depois, eu sempre gostei de ler, gostei muito. Teve uma fase da minha vida que eu lia 2, 3 livros por semana. Uau! Eu era fascinada por esses... Era um livro de romance, né? Mas ali mesmo a gente aprendia muito sobre o ser humano. Com certeza. Eu acho que é por isso que eu fui para esse caminho da terapia. Entendi. Né? Olhando aqueles relacionamentos, mas como? Como assim, né? E depois, eu lembro até hoje também que com 12 anos, eu ganhei um livro. E esse livro é famoso até hoje. É O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Oh, uau. Com 12 anos eu ganhei esse livro. Eu vim ler esse livro quando já tinha passado os 50. Mas eu não li esse livro ainda. Eu tinha 12 anos, gente. Que loucura. E ele é bom até hoje. Muito bom, muito bom. Ele é bom muito até atual. Hoje, o livro é muito atual até hoje. Eu vou procurar. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler e gostei sempre de saber sobre como eu funciono. Como funciona o ser humano, né? Porque a gente não tem essa lição na escola, a igreja também não ensina, a política não quer que você saiba muito de nada, né? Então eu sempre me interessei, poxa vida, como é que funciona a minha mente? Como funciona o meu inconsciente? Mas aonde é que está a minha mente? Eu ficava assim de dia lá sentada pensando, onde será que está a minha mente?
Filósofa. Isso aí. Legal, filósofa também. Vocês já esperam que vão ver hoje, né? Essa vozinha que fica aí dentro falando, com quem que eu tô falando? Né? Mas justamente. senhora... Sabe por quê? Porque tu é um corpo. Mas tem um ser dentro de você, que é o teu eu verdadeiro. Porque às vezes a gente se olha no espelho e a gente acha que é essa matéria. Mas nós não somos essa matéria. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então, existe uma complexidade no ser humano que 99,9% não sabe, não conhece, porque não tem ninguém que ensina. Então, eu sou muito autodidata. Eu gosto muito de... Eu procuro. Eu não vou dormir, eu sempre falo. Eu não vou dormir sem aprender uma coisa. Uau. Eu me recuso a ir dormir sem aprender. Porque conforme você vai aprendendo, a sua mente vai expandindo e nunca mais volta ao normal. Olha que lição, gente. E mesmo gente. assim a gente sofre, né? As adversidades da vida, a gente não consegue realizar o que a gente muitas vezes quer, porque nós temos crenças muito fortes dentro da gente. Eu não posso, eu não consigo, isso não dá certo para mim. Porque a gente cresceu, às vezes, lá debaixo, ouvindo o pai ou a mãe ou o professor, aquele professor que você não aprende nunca, menino, né? Pai e a mãe, você não vai dar em nada. Enfim, né? Palavras é muito negativas, importante isso, né? Que ela está falando, que até existe um estudo dizendo que até os 7 anos você escuta não sei quantas vezes o não. Não. Menino, não pode mexer aí, não pega isso, não faz... Pô, você é criança, né, cara? Então, você vê que a criança faz tudo. E tu vê que mesmo tu ouvindo não, as crianças ouvindo não, elas fazem. Tu sabe por quê? O não, ele não tem tradução linguística, né? Não tem tradução. Porque se eu falo aqui para vocês, não pense numa porta azul. Eu já não pensei. Tem jeito, não tem jeito. Então tu vê que o não tem tradução. O nosso cérebro não lê não. Por isso a importância mesmo de você estar falando frases positivas, nunca use o não. Eu não quero ser pobre, eu não quero ser doente. Tira o não. O que fica? Eu quero. Verdade. Eu quero ser doente. Entendi. Porque não é reconhecido a palavra não. O nosso inconsciente não reconhece o não. Então a gente tem que mudar a nossa maneira de falar. Se tu quer até mesmo para fazer positivo. as frases tem as técnicas certas, né? As frases de... Eu sou inteligente, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou próspero. Então, eu já vi muito falar disso. Sempre produza palavras positivas, repita palavras positivas no seu dia a dia para que você se encha. Eu já vi muito falar disso. Mas que até as frases positivas, elas têm que ser corretas, porque o seu inconsciente, ele está aí prestando atenção em tudo e ele vai cumprir tudo que tu fala. Que legal, eu adoro esse assunto aqui, já vê que a gente vai ficar aqui um tempo. Tem até um livro, né, aquele O Poder do Sim, acho que tem, eu acho que o título é esse no Brasil, porque sempre tem esse negócio de tradução. Mas falava muito disso. Eu vejo que o sotaque da senhora é lá do sul do Brasil, esse sotaquezinho bom do sul, né? Eu gosto dos sotaques, cara. Ele tem o sotaque do Nordeste, que eu adoro também. E tu é de onde? Eu sou do Rio, eu fico no meio ali, né? Carioca. Né? O pessoal fala que fala puxa... Fala chiado. Mas da onde a senhora é? Então, eu nasci em Ceará, Santa Catarina. Ceará é aquela cidade onde tem o frigorífico Ceará, né? Se tornou Ceará o nome por causa da cidade. Uau. Eu não sabia disso. Também não. Viu? Mais um conhecimento para você. É verdade. Também então, não sabia. Eu nasci nesta cidade e me criei no Paraná, numa cidade chamada Palotina, que fica perto de Cascavel, Guaíra, entre Cascavel e Guaíra. E aí, a senhora cresceu nessa cidade? Sim. E... quando é que surgiu a vontade, assim, e a aproximação por ser uma terapeuta? Isso veio acontecer mais tarde ou a senhora, como é que... Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu sempre gostei de ajudar. E justamente sobre esse conhecimento que ninguém tem, falei, poxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Para ajudar o ser humano, para ajudar quem está ao meu redor. Então, dali surgiu, mas... engraçado porque a gente tem as revelações do que a gente vai fazer desde a infância. E a gente morava no sítio quando era pequeno. E o meu pai tinha um lugar onde ia os bezerrinhos, né? Então tinha aquela
aquele coberto, e tinha umas tábuas assim, né? Vou falar do meu linguajar aqui. Aí ele dava carvão pra gente e a gente ficava escrevendo lá, né? Então, fazia de conta que eu era professora. Legal. Então, hoje, eu sou mentora emocional porque eu dou aula sobre isso que eu tô falando aqui para as pessoas. Então, tu vê que desde lá eu tinha esse negócio. Você acha que você já tinha aptidão para isso? Olha o que tu gostava quando tu era pequeno. A não ser que tu tá fora do teu propósito. Entendi. Porque 90% das pessoas estão fora do propósito. Por isso que estão infelizes, por isso que têm doenças. Entendi. A pessoa, quando ela tá fora do propósito que ela veio para esse mundo para fazer, ela adoece, muitas vezes. Olha, é importante. Principalmente aqui nos Estados Unidos, porque aqui a gente vem e pega o que tem para fazer. Entendeu? Verdade. Por isso que as pessoas estão com dor na coluna, dor nas pernas, dor no braço, porque acham que é do movimento repetitivo. Não tem nada a ver. Acham que é da construção, dor nas costas. Não tem nada a ver. Não, olha, é muito importante o que ela falou aqui agora, porque eu lembro que eu morava em Copacabana e a gente morava num edifício de 10 andares. Né? E naquela época eu era garoto, devia ter uns 13 anos. E a gente tinha um grupinho ali do prédio. Né? E a gente inventou um jornalzinho Velázquez, que era o nome do prédio, Edifício Velázquez. E aí eu montei esse jornalzinho, levava para casa da minha tia, a gente passava aquilo no mimeógrafo. Caramba. Um troço feito ali para máquina na mão, a gente desenhava e tal, e entregava em todos os apartamentos do prédio. E ficamos famosos ali, né, com aquela brincadeira. Né? A gente começou a respeitar mais, porque os vizinhos começaram assim, cuidado com o que você fala no elevador, né? E que essa garotada aí vai anotar, vai espalhar para todo mundo. E a gente, e depois, anos, né? Aí trabalhei, fiz a universidade, mas eu vim ter a minha própria revista aqui. Nos Estados Unidos. Mas começou lá atrás. E lá atrás, como a senhora falou. Começa lá atrás, gente. Ele falou de mimeógrafo, eu senti o cheiro aqui do alto, cara. Tem um negócio de nostalgia, né? Sim. Nossa, porque escola do interior, principalmente, Sim. Né? Naquela época não tinha, era tudo ali. No mimeógrafo. Nossa, manual. No dia da prova era o cheirinho do álcool. Era interessante. Então, tu vê que tudo começa lá, né? E os nossos traumas, as nossas doenças também. Né? Vem desse tempo e vai evoluindo se você não tratar, não é aqui porque tudo começa aqui, e aí o último estágio da doença é no corpo, e ela vem para ajudar. A doença não vem para fazer mal para você, não vem para te destruir, não vem para te matar, nenhuma doença vem, ela vem para te avisar, para chamar a tua atenção, tem alguma coisa aqui que tu não resolveu. Ela é um alerta. É um alerta. Legal, bem interessante. Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Mas faz sentido mesmo, porque se você olhar a dor com um olhar mais científico, quando você, por exemplo, se alguém encosta um fogo aqui, você sente aquilo que você acha ruim, na verdade aquilo está sendo bom, porque é o seu sistema avisando ao seu cérebro que tem uma coisa aqui que não vai fazer bem. Então, a dor está ali para te alertar de que... E tu vê que o que mais mata o ser humano hoje? Em terceiro lugar estão os problemas cardiovasculares. Em segundo lugar, o câncer. E em primeiro? Não sei. Também não sei. Diagnóstico médico errado. É? Por quê? Quantas vezes tu vai lá no hospital, tu não tem nada, mas te enche de remédio. Isso foi um médico, Bruce Lipton, um médico americano, que identificou. Que falou. Isso é uma fala de Bruce Lipton. Então, a doença... Ela não tá aí para matar. E muitas vezes, se você for tratar ela, aí que tu mata a pessoa. Por isso a importância da pessoa buscar essa medicina alternativa que está despontando demais hoje, de muitas formas. Porque tu vê que a medicina convencional, quantos medicamentos novos surgem todos os dias, né? Quantos aparelhos para ultrassonografia ou não sei o que. Os hospitais estão cheios cada vez mais, mas como assim? Tipo, não resolve, né? Não resolve, a tecnologia melhora, os medicamentos aparecem cada vez mais, mas ainda eles continua... estão cada vez mais ricos, né? Justamente. E sempre tem
um probleminha se você tomar esse aqui é bom pro teu sangue, mas tem um problema pro fígado. Justamente. Aliás, se você olhar, é fígado, coração, e só é bom para um lugarzinho, mas o resto todo tá sendo prejudicado. É uma droga, né? Esse é o detalhe, gente. E sabe, essas terapias alternativas, a gente consegue o resultado, às vezes, com uma sessão. Olha, eu atendi uma cliente de manhã que até eu fiquei impressionada. E outra coisa, a pessoa tem que querer. Quando ela quer verdadeiramente ficar boa, ela fica logo. A terapia, ela não é como o terapeuta não é como o psicólogo. Não falando nada contra, só estou fazendo uma comparação. Sim. O psicólogo, normalmente, ele fica com a pessoa 1 ano, 2, 3, né? Nós não. Eu não fico com uma pessoa mais de 5 sessões. Uma sessão cada 15 dias. A pessoa, ela tem que ficar boa, porque ela não nasceu com doença e a doença não tem que estar aí. Então, é muito interessante isso, essas terapias que vêm surgindo, e tem muitos tipos de terapia. Eu trabalho muito com o MPC. O que seria o MPC? Método Procure Cicatrizes. Quer dizer o quê? Que a gente procura a doença da pessoa através da história. A sua doença conta a sua história pra gente. Então você vem com uma gastrite, tá falando que você viveu em uma situação onde isso não caiu bem pra mim. A gente às vezes não usa essa fala. Não tô digerindo isso. São as nossas falas. Então, a gente acha a cicatriz, acha onde começou o problema. A gente consegue datar. Isso começou quando você tinha 9 anos, Entendi. 5 anos. E também existe algo bem... É pouco falado, algo bem, de repente, até assustador, porque às vezes eu até me assusto com as coisas que eu vou descobrindo. Mas às vezes você carrega uma doença por lealdade a seu avô, seu bisavô, seu tataravô, e você nem sabe. Sério? Sim. Seria uma doença que já vem no DNA da gente ou é bem psicológico, bem mental? Na realidade, nós carregamos memórias de toda a nossa ancestralidade. Tá. Está na nossa memória celular. Todas as informações do que eles viveram estão conosco. Para você ter uma ideia, você já estava junto com a sua mamãe na barriga da sua avó. Porque nós mulheres, nós nascemos com nós somos geradas, formadas ali com os óvulos vitalícios. Nós só teremos aqueles óvulos. Sim, sim. Então, quando a sua mãe estava dentro da barriga da sua avó, já estava o seu óvulo aí. Então, o que a sua avó viveu, tu viveu. O que tua mãe viveu, tu viveu. E depois ainda tem a tua história. Faz sentido, Sim. Acho que eu já vi matérias, coisas sobre essa questão da herança celular, né? De você carregar... Eles fizeram um experimento com umas ratinhas, né? Eles pegaram umas ratinhas, colocaram numa gaiola e colocaram uma florzinha. Como é que é o nome daquela flor? Era uma flor que exala bastante perfume. Colocaram ali, no que eles colocaram, eles deram um choque naquela gaiola e as ratinhas todas levaram choque. Aí essas ratinhas engravidaram. Aí colocaram só o cheiro, né? As ratinhas engravidaram e depois tiveram os bebezinhos. Aí colocaram só o cheiro perto dos bebezinhos, eles ficaram desesperados. Mas eles nem levaram um choque e nem sentiram lá. Eles não passaram essa experiência. Entendi. Ficaram desesperados. Aí engravidaram aqueles bichinhos. Quando os netos lá dessa daqui nasceu, colocaram o cheirinho, só de sentir já ficaram desesperados. Mas como assim? Não tinham contato. É que nem a gente não lembra conscientemente que teve lá. Não lembra do trauma do vô ou da avó. Sim. Mas a gente pode estar repetindo. Entendi. Através de doenças, através de dificuldades, por lealdade, porque a gente carrega muita lealdade ao nosso clã familiar. E a gente não sabe, porque é tudo inconscientemente, a gente não tem consciência disso. Então, às vezes, o ser humano está aí todo doente, ele nem sabe por quê. É. Então, é o transgeracional, né? Caramba.
Nossa. É verdade. Isso volta aí, é um papo muito legal isso. Tô falando para vocês. Poderia ficar aqui uma semana falando sem... Verdade, é verdade. Eu vou fazer umas perguntas. A senhora faz com frequência meditação? Olha, não. Não. Não pode mentir, né? Que é feio, né? Mas acha que a meditação traz um resultado da gente se encontrar tô perguntando isso pelo seguinte, eu tive uma fase da minha vida muito, muito agitada. A minha vida já é agitada. Mas eu tive uma fase bem pior que eu não conseguia nem dormir. Uhum. E aí eu comecei a procurar soluções para isso. Aí eu falei, eu vou começar a meditar. E eu ficava lá, fechava o olho, não acontecia nada. E eu fechava, não acontecia nada. Isso passou um período, fiz meditação, que eles chamam de meditação com alguém falando como você tem que... guiada. Meditação guiada. Sim. Aí eu falei, bom, vou fazer o que esse cara tá falando e tal, não sei o que também. Mas chegou uma hora que depois de um mês e tal, que eu comecei a ficar em silêncio comigo mesmo, e isso me deu uma tranquilidade maior no meu dia a dia. A senhora acredita em meditação? A senhora acha que é indicado? Com certeza. Uhum. E existe o processo, que tu passou por ele. Sim. Porque tu tem que... É um processo, tu tem que aprender a meditar, porque não é sentar e já vai acontecer tudo. Porque a tua mente está muito agitada. Então, até a gente aprender a dominar a nossa mente leva um tempo. Eu sou completamente a favor. Eu só não faço porque eu não tenho tempo. Mas eu sou completamente a favor. E muitas vezes a senhora também não faz porque a senhora não vê uma necessidade. Justamente. Porque a senhora tem controles, outros controles que eu não tenho. Eu consigo que ter seria controle, o conhecimento, entende? Principalmente a gente tem que aprender a ter controle sobre as emoções. Isso. Porque são as emoções que geram as doenças. Uma emoção aqui é um medo, né? Como é que eu vou falar? As reações que o corpo dá, né? Uma taquicardia, né? Essas são as emoções. E interessante que as doenças, a doença ela acontece numa tríade, né? São 3 passos. É a percepção que você tem de algo que está acontecendo na sua frente. Então, a percepção. Essa percepção que você tem, ela atinge uma parte do cérebro. E o cérebro, ele printa um órgão que ele vai afetar com aquela percepção sua. Então consegue entender isso? Sim. No caso, a percepção que você fala, então, ele é o gatilho que começa tudo. Tudo começa na percepção. Tudo começa. E interessante que as percepções, elas são feitas pelos 5 sentidos, né? O seu olhar, o seu cheirar, o seu ouvir, o seu sentir, né? O paladar, pelos 5 sentidos. Então, eu vou contar um exemplo só para vocês terem uma ideia. Claro. Eu atendi uma pessoa, sempre falo desse testemunho porque eu acho bem pontual. Então, ela veio para mim porque ela tinha muita alergia a um tipo de perfume. Ela falou, eu quero descobrir por que é que eu tenho alergia tão forte desse perfume. E era de homem o perfume masculino. Então, o que nós descobrimos? Que toda vez que ela entrava em contato com esse perfume, acionava um gatilho de um dia que ela foi abusada por um homem que usava aquele perfume. Tá. Entendi. Então, a percepção, no caso ali, o olfato. Sim. Gravou aquilo. Agora, às vezes, você passa um trauma lá na sua infância, onde você estava num ambiente onde tinha um preto, uma parede preta. Aí, toda vez que você entra num lugar onde tem uma parede preta, algo em você desperta. Tá? Então, o cheiro, a cor, o que você ouviu, às vezes uma música que estava envolvida ali naquele momento do trauma, né? Então é isso. Mas faz todo sentido. Eu amo música. Você falou agora de música. E tem músicas que fizeram parte 20 anos atrás da minha vida. Quando eu escuto essa música, eu me emociono. Porque lembra pessoas que fizeram parte da minha vida, que eu amava e tal. Então faz total sentido. Da mesma forma que ele pode te trazer uma sensação boa, te trazer uma sensação ruim. Seja música, seja
alguma outra percepção que você tem. Eu sou assim também, eu escuto uma música, eu choro. Tá gravado? Tá gravado. Não importa que foram 20 anos, 30 anos. É porque a Sara falou que eu era novo, mas eu já sou 40, já mais de 40 já. Então, mais de 20, 25 anos atrás, eu acho. Foram pessoas, tipo, eu tive uma tia que me criou como se fosse uma mãe. E quando eu morei no Rio, saí do Nordeste, saí da casa da minha mãe novinho, 16 anos, 17 anos, fui pro Rio. E eu vivi momentos muito bons com essa minha tia antes dela falecer. Ela teve câncer e tal. E eu vivi esses momentos finais dela ali, sabe? Mas um pouquinho antes dela adoecer mesmo e cair, a gente tinha uma química muito boa. De eu chegar do trabalho, tinha músicas que a gente escutava junto. Teve séries que eu assistia e ela sempre gostava de sentar comigo e a gente cantar junto. Então, é isso que eu te falo. Então, hoje tem hora que eu tô assim, tocou a música na mesma hora, eu só venho, aí eu me emociono, eu lembro dela. Tem vezes que eu boto de propósito, porque eu tô com vontade de... Então tem essa força emocional muito forte, no meu caso, através da audição. Mas já aconteceu com cheiro também, de eu chegar a sentir e eu lembrar, rapaz, quem usava esse perfume era... Então... E tu vê, tu teve boas memórias disso, né? Sim. Agora imagina aquelas pessoas que... Sim, é isso que eu tô pensando. Assim, traumas bem... Verdade. E provavelmente ele tem algumas memórias de trauma também. Então, é isso que eu fico pensando. Eu acho que a gente tem a tendência, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas a gente sempre quer lembrar do que é bom, mas eu acho que as coisas ruins é o contrário, eu acho que a gente tenta esquecer. Porque, por exemplo, se eu parar para pensar em coisas ruins, é muito mais difícil eu lembrar de uma coisa ruim do que lembrar de coisa boa. Mas talvez tu não tivesse, viu? Porque se tu tinha... A não ser que o seu inconsciente bloqueou para que você não... Trabalhou muito bem essa área, né? Não, eu tenho. Se eu parar agora, eu lembro de umas 2, 3. Eu tô dizendo que é muito mais fácil você lembrar de coisas boas, porque eu acho que você nunca quer ficar guardando coisa ruim. Você lembra porque aconteceu e, enfim, pode ter marcado muito. Mas se eu parar hoje, eu lembro de 50 coisas boas. Mas eu vou lembrar de 3 ruins. Mas eu vou repetir de novo. Tu teve coisas boas. Se tu ouve as histórias que eu ouço, parece que eu tô num filme de terror. A gente não tem noção do que... Eu passo por essas casas e eu fico pensando o que é que está acontecendo ali dentro. Porque eu ouço muita história. Sim. Então eu fico pensando, o que está acontecendo aí? Um tratamento desse, ele é mais a senhora consegue identificar esses traumas através da palavra da pessoa? Ou tem outros... uma leitura corporal que identificada? Ou é o conjunto? Como é que é feito? É um conjunto, mas é mais o falar. O falar que pega as coisas. Sim. Vou falar. E quando a pessoa não... Desculpa, tá? Eu tô fazendo pergunta. Sim, por favor. Eu também. Porque eu tô muito curioso. É muito mesmo, interessante. Tá? Esse tema curioso. É muito interessante. Gente, esse tema é muito interessante, que todo ser humano tinha que saber. Sim. Porque tem gente sofrendo à toa. Sim. Não tem necessidade do ser humano estar onde ele está hoje, gente. Então, vamos lá. Eu tô me colocando, tá, gente? Eu tô fazendo perguntas legítimas aqui. Por exemplo, com certeza eu tive lembranças ruins. As que eu lembro e as que talvez eu não lembre. E você falou que muitos dos problemas que a gente tem, por exemplo, eu falei para você aqui antes da gente começar a gravação, que eu tenho esse problema intestinal. Eu tenho a impressão de que foi causado por ingestão excessiva de refrigerante, mas você falou que pode ter um apelo emocional ali. Você disse que é através da fala, da conversa, que você consegue identificar. Se eu não sei o que causa, como é que você consegue chegar até isso se nem eu mesmo sei? Como é que é feito esse processo? O cliente nunca sabe. Tá. Explica um pouquinho mais ou menos. Só para, às vezes o pessoal de casa... Deve haver técnicas. Como é que você... A gente, que nem eu falei para você, a sua doença, ela conta a sua história. Tu vem com uma doença, eu já sei da tua história. É meio que, não é padrão, mas tipo assim, cada tipo de doença já tem sempre o mesmo fim ali? Não é todos que vêm com problema no estômago têm o mesmo conflito. Não. Entendi. Eu tenho que analisar a história de cada um, tem uma história diferente. Entendi. Então eu tenho que analisar. Por isso que a gente tem que estudar muito. Não é uma coisa assim que, eu vou fazer um curso e vou. Que nem eu te falei, desde os 12 anos que eu tô sempre curiosando, né?
Tô sempre aprendendo, tô sempre fazendo um curso aqui, outro ali. Eu gosto de fazer cursos que foram gerados por médicos ou por fisioterapeuta, que é o caso da Dalila. Sim, sim. Entendeu? Porque daí tem um fundamento, a pessoa sabe do que ela está falando, porque ela tá trabalhando com o médico trabalha com o corpo o tempo todo. Tem muitos médicos saindo da medicina convencional e indo para essa alternativa. Entendi. Porque eles viram que lá eles não resolveram o problema do seu paciente. Falando a Dalila, beijão, viu, minha amiga? Dalila. Gosto de coração. A Dalila, eu acho que a Dalila, tenho certeza que ela é iluminada, porque ela trouxe esse método incrível, onde a gente consegue ajudar as pessoas, né, a resolver os seus problemas sem mais medicação, sem ficar mais um ano sofrendo. Olha, eu atendi pessoas com fibromialgia que tomavam medicação bem forte. E conseguiu, deu resultado? Com certeza, tem resultado. Bem interessante. Se a pessoa quer, né? Porque não existe você falou doença... que a pessoa tem que não acreditar. existe doença incurável, gente. Não existe doença incurável. Existem pessoas incuráveis. Porque, nossa, é forte isso, hein? Porque muitos seres humanos, eles têm ganhos em estar doente, em ficar doente. Meu marido dá atenção pra mim, sabe aquela mulher tadinha que não teve atenção de pai e de mãe, de repente tá tendo a atenção dos filhos, do marido, só porque ficou dodói. Vou ficar dodói aqui. Entendi. Não melhora. Se torna uma fuga, né? Eu atendi muitas pessoas que não ficaram boas. Eu já sei... já do começo eu até faço o tratamento porque a pessoa quer, mas eu já vejo, isso aí não vai ter conserto. Entendi. Porque ela tem inconsciente, a pessoa não sabe, gente. A pessoa não sabe que ela tem ganhos, que ela faz isso, que ela não fica curada porque ela mesma não quer, ela não sabe disso. Tá, então já vou fazer outra pergunta. Interessante, sem querer te cortar o que ela falou, a gente teve aqui um depoimento de uma pessoa que veio, a Natália. Ela veio aqui, ela teve... o pós-parto. Ela teve trauma. Não é trauma, é um. Depressão pós-parto. E ela falou que ela foi numa médica, se eu não me engano, e a médica falou assim: eu podia passar um remédio para você, mas eu vou te dar umas dicas de vida para você seguir, que é fazer ginástica. Ela procura fazer uns exercícios, vai malhar. Sim, exercício assado. E ela fez isso. Ela se encontrou, hoje ela é Hoje ela é personal trainer. E tem mais de 80 alunos tá vendo? Na academia dela. E tu vê, às vezes, gente, Deus tem um propósito para a vida da gente que ele precisa usar esses caminhos. E ela fala, olha, eu entrei para um curso de personal trainer só para eu aprender a fazer os movimentos corretos para mim. Ela falou que ia para academia, aí não sabia fazer. Ela falou, eu vou fazer o curso para eu aprender a fazer direito. Aí no curso mesmo as pessoas já estavam falando, tem gente de olho em você para você ensinar. Ela falou, não, mas não é a minha intenção. Ela falou, mas você tá fazendo muito bem. E aí no final ela acabou tomando como profissão. Caramba. É bem legal. Desculpa, só fazendo uma observação aqui. Claro, vamos conversar. Então, a minha pergunta é porque eu estou interessado. Seria isso, por exemplo, eu estou assistindo agora esse podcast e vendo, e eu tenho uma dúvida, eu gostaria de ter uma consulta para saber, tem um problema, como é que a pessoa faz para entrar em contato com você, como é que é feito todo esse contato? As pessoas podem me buscar no meu Instagram, né? Deixa uma mensagem lá. Tá, só reforçando, tá aqui embaixo na descrição, dá uma pausa, rapidinho, vem aqui, já salva. Marisete Alves, tá? Isso aí. Aí você agenda... Sim, agenda, e tudo pelo telefone. Tudo online. Tá. Tudo pelo telefone, não precisa ser presencial. A consulta também é por... Claro. Mas você fala por ligação ou chamada de vídeo? Ligação, chamada de vídeo, como a pessoa se sente melhor. Entendi. Porque o negócio tem que ter efeito. Não importa como você é, eu vendo você, eu não vendo, muita gente eu atendo sem ver. Entendi. A pessoa do lado de lá tem que estar querendo. À vontade. E fazer exatamente o que eu falo. Entendi. Com ou sem câmera. Entendi. Se a pessoa quer, vai acontecer e pronto. Só completando. E quanto custa hoje Você faz primeiro alguma prévia? Ou você fecha sessões? Não, eu não fecho. Primeiro eu tenho que analisar a pessoa. Porque tem pessoas que eu vejo que precisam de 2 sessões. Outra vai precisar de 5, outra vai precisar de 1. Entendi. Então eu não vou dar um valor. Já aconteceu de você achar que a pessoa precisava de 5 sessões e tipo com 3 você resolver? Ou já?
Ou geralmente você acerta assim quando você prega? Já. Mais difícil. Geralmente eu acerto o que eu falo, mas pode acontecer assim. Ou até mais, desculpa. Mais de 4, 5 sessões. Sim. Às vezes as pessoas até querem estar mais em contato, querem continuar aprendendo. Geralmente quando elas terminam e querem aprender mais, aí eu dou a mentoria, né? Entendi. Porque a sensação deve ser maravilhosa, você se sentir ali se sentir curado, se sentir libertado. Controlar isso com a você mente. Vê, né? É um assunto que é como aqui, ó. Começa a falar, as pessoas ficam encantadas. Porque é uma coisa nossa do ser humano. É uma informação nossa, que nós precisamos e que nós não temos. Complicando um pouquinho mais a pergunta. Ele quer complicar a minha vida. Vamos complicar um pouquinho. A relação da física quântica com o que a senhora está falando aqui hoje. A senhora pode falar alguma coisa? Tem algum nexo? Tipo, tem alguma coisa? A física quântica é uma maravilha, né? Jesus pregava a física quântica. Jesus pregou a física quântica o tempo inteiro, né? Agora, com relação a esse tratamento, não. Entendi. Não tem nada a ver. A física quântica tem mais a ver com o desenvolvimento mesmo pessoal da pessoa, né? O que se você pedir, você crer, você vai receber. Entendi. Então, se você... Eu trato muitas pessoas com isso. A pessoa quer prosperar, quer ter pensamento diferente, enfim. Então, eu trato muito com as frases, né? Junto com a física quântica. Porque, gente, é o conhecimento, né? Quem que sabe de física quântica? Quem sabe que é o observador que causa toda a realidade do ser humano? É o observador, não é? Você estudou física quântica? Não sou. Então, não? Eu gosto, porém eu não Estuda estudei. Então, porque tu vai gostar demais. Eles dizem que é o observador que cria a realidade. Às vezes você não tá assim, e de repente você fala, mas, por que eu tô pensando isso? Né? Então parece que tem outro ser com você. E é esse ser mesmo aí, é ele que cria a realidade. E a gente cria a realidade observando o que você quer aqui. Criando, você pode criar o seu futuro aqui. Você imaginando como você quer estar daqui uma semana, um ano, 5 anos. Através do quê? Da imaginação. É a imaginação, a nossa imaginação que cria o futuro. E é isso que a física quântica fala. Engraçado que Albert Einstein, vocês já viram falar do Albert Einstein? Sim, eu sou apaixonado. Então, o que ele falou? Uma frase muito importante do Albert Einstein. Ele falou assim que a imaginação tem mais poder que o conhecimento. Então, a sua imaginação cria a sua realidade. E é isso que a física quântica fala também. Que é o observador. O observador sou eu observando o meu futuro. Sou eu criando o meu futuro através da imaginação. E Deus falou isso lá em Isaías 14, 24. Deus fala assim como eu pensei, pensar e imaginar, assim como eu pensei e determinei, assim se efetuará. Então a Bíblia é física quântica purinha. Eu li pouco sobre física quântica, mas eu gosto muito de ciência, dessa parte de física e tudo mais. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a teoria das cordas. Sim. Existe a teoria geral que a gente conhece e tem a teoria das cordas. Eu acho muito parecido o resultado, a solução que a teoria das cordas traz com essa teoria de que o nosso pensamento projeta fisicamente o que acontece, o que vem para perto da gente. E simplificando muito, muito, muito mesmo, lembra muito aquele livro que você já comentou algumas vezes, que é a força não é a força do pensamento. Como é o nome daquele livro que você... Ai, caramba. Não. Tem um livro que ficou bem famoso e você já comentou comigo umas 3 vezes. Tenta lembrar. Que é o poder da... Poder da mente? Não é da mente. Tem outro nome, o livro. Poder da intenção? Caramba, é bem famoso. Um monte de gente famosa pegou e ficava falando. Ana Maria Braga postou, todo mundo tava lendo. O Segredo? O Segredo. O Segredo. É o Segredo. Eu tava tentando lembrar o nome. Nossa, desculpa, eu não vejo Ana Maria Braga há mais de 20 anos. Tu sabe que eu conheci o Segredo em 2012. 2012.
Então, e ele tem um pouco disso, que é o de você projetar, mentalizar e trazer, atrair isso para você. A teoria das cordas, se você tiver oportunidade, se você for no YouTube hoje, você vai encontrar um monte, mas tenta achar um vídeo que seja falado por um físico ou por um cientista, porque provavelmente vai ser mais assertivo a informação ali. Mas ela é basicamente isso, cara. Eu não vou ficar falando muito aqui, senão a gente vai tomar o tempo da nossa convidada falando isso, mas pesquisa a teoria das cordas e vocês vão ver como tem a ver tudo isso que ela está falando. Eu acho muito parecido. Nós somos seres que nós usamos a frequência, né? Nós somos energia, né? Exatamente. Nós somos energia. Sim. Nós atraímos o que está dentro da gente. Sim. Então, se tu tem pensamentos negativos, vai atrair coisas negativas. Uhum. É a mesma coisa que eu quero ver eu quero ouvir uma rádio cristã, 106.9. Tu tem que ir lá e entrar naquela frequência para tu ouvir. Sim. E nós estamos todo tempo entrando em frequências, aquelas que a gente mesmo emite. Uhum. Emite e daí pega mais daquilo. Sim. Porque nós somos seres eletromagnéticos. Uhum. Então, o que você emite, tu vai receber. Às vezes, essa pessoa não gosta de mim, não sei o quê. Uma coisa em você despertou nela, foi lá nela. E despertou isso nela. Então, somos... Entendi. É exatamente por isso a minha pergunta. Isso tem muito a ver com a terapia? Por causa da frequência? Que, por exemplo... Você acha que o resultado da terapia se tem a ver com isso? Não, eu digo... desculpa, eu não estou sabendo construir a pergunta, mas eu posso usar essa frequência para melhorar o meu estado físico ou não? Não. Eu teria que pensar por exemplo, se eu procurar coisas boas vão acontecer para mim. Sim, mas se tu tem um trauma dentro de você, sim, sem curar ele, tu não vai conseguir mudar a tua frequência. Tá. A tua frequência vai continuar. O trauma é algo mais forte, tipo a frequência sozinha não resolveria. Não, porque somos nós que emitimos essa frequência. Eles então, dizem... se o meu interior não tiver curado, não adianta, a gente vai emitir aquela frequência da pessoa doente. Com problema. Entendi. Tá. Faz sentido. Tá, era mais ou menos isso que eu queria saber. Tipo as mulheres, né? A mulher ou o homem sai de um relacionamento, entra no outro, sai no outro, entra no outro, sai no outro. E sempre atraindo a mesma pessoa, né? Entendi. Não observou já isso? Faz sentido. As mulheres, principalmente, igual eu atendi uma pessoa que o pai dela batia na mãe, era alcoólatra e tal. Casou com um igual. Porque era aquele conhecimento que ela tinha de homem. Sim. E tava aquela dor dentro dela. Meu pai batia na minha mãe, meu pai bebia. E também por ela não aceitar aquele pai, não honrar ele, vai atrair. Vai deixar daquele, ela continua com aquela dor. Vai pegar outra. Mas ontem atendi uma que tá no 3º ou 4º, não sei, todos iguais. Por quê? É essa frequência que ela está enviando. Essa frequência doente vai atrair o cara para comprovar aquilo que está dentro dela. Para comprovar aquela dor. Você conseguiria compartilhar com a gente algum caso? Porque assim, deve aparecer muitos desses relacionados a relacionamento, os mais comuns. Mas você teria algum caso bem ímpar? Uma coisa que você fala, Lucas, aconteceu ou poucas vezes caso relacionado a isso, e aí só compartilhar com a gente como foi que resolveu, qual é o problema e como foi que você chegou até ele? Vamos falar de um problema que é muito frequente hoje, que é a ansiedade, né? Ansiedade. Então, o que você fala hoje em dia que a ansiedade é excesso de futuro, né? Já ouviram isso? Já ouvi falar. Mas não é. A pessoa que tem ansiedade, ela passou por um medo frontal. E nesse medo envolvia a morte. Tinha medo de morte. Tinha morte envolvida naquele trauma, naquele momento. Então, um dia eu estava atendendo uma pessoa que... estava atendendo ela, eu estava na casa da minha irmã na Flórida, estava no escritório da minha irmã atendendo. Aí eu perguntei para ela, o que aconteceu quando você tinha 6 anos, que você ficou impactada com algo, teve medo de morte ali envolvida,
Ela tem 56 anos. Ela falou, nada. Não tô lembrando de nada. E nisso, o cachorro da minha irmã, ela tem 2 husky siberianos. Ele batia na porta, que ele queria entrar comigo lá no escritório, né? Aí eu falei pra ela, espera aí, porque senão o Zizi não vai me deixar em paz. Fui lá abrir, e eu tava com a câmera ligada, assim, e o Zizi veio do meu lado. E eu virei a câmera e falei, olha o Zizi aqui. No que eu virei e mostrei o Zizi, ela falou, lembrei. Ela falou, quando eu tinha 6 anos, eu estava no quintal da casa da minha avó, eu e minha prima. E entrou um pitbull. Cachorro, pitbull. Entrou e pegou a prima dela aqui. Caramba. Sabe que tamanho daquela boca? Uma criança de 6 anos. Pegou aqui. Tinha o que? Ela ficou impactada. Ela não podia ajudar. E tinha a morte envolvida. O cachorro podia matar ela e depois matar ela também. Então, isso desenvolveu a ansiedade dela depois de 30 anos. Uau. Caramba. E o pior, eu lembro que a Dalila falou que tem gatilhos, né? Gatilho. Se no caso dela fosse assim, o cachorro... Acho que no caso do cachorro foi um gatilho para ela ter lembrado. Claro. Então claro. O cachorro tem em todo canto, né? Imagina. Sim. Teve outra insônia, por exemplo. Insônia é sempre problema. Peraí que esse aí é mais... esse aqui tá mais... Eu descobri que a menina com... Quantos anos ela tinha agora? Não lembro direito. Acho que era... Esse eu tô interessado. 9, 10 anos. 9, 10 anos. Ela acordou de noite com o pai dela chamando. Eles moravam no Rio de Janeiro. E teve uma enchente. E eles moravam meio que numa descida, assim. E então a enxurrada veio. E quando ela saiu da cama, quando ela pôs o pé no chão, já estava o pé dentro da água. Então o inconsciente dela falou, é perigoso dormir. É perigoso dormir, você não durma mais. Então ela foi crescendo e depois de um tempo... Mas por que só desenvolve depois? Porque assim... Porque não era lógico na que realidade, já fosse assim, em seguida? Na realidade é assim, aconteceu lá com 11 anos. Depois pode ter acontecido algum outro fato com 5 anos, 6 anos mais tarde. Você fala então é como um copo de água. Reforço. Isso. Como se fosse um reforço. Aconteceu algo que também lembrou. Quando eu converso com a pessoa, eu consigo identificar isso tudo. Então pode ser que aconteceu alguma... Então é como um copo de água. Aconteceu uma coisinha, o copo tá aqui. Aconteceu uma coisinha hoje. Daqui 10 anos mais uma. Daqui 20 anos mais uma. Você não resolveu o copo... É porque você está falando isso e eu estou procurando nas minhas lembranças aqui o que é algo parecido. Eu já consegui lembrar de 2 coisas. Mas... Ok. Eu já consegui identificar 2 coisas. Pode ser que tenha mais se eu parar para pensar. Aí você identificando isso, como é que é feita a cura? Tipo, eu lembrar, eu... entender o que aconteceu, só me explica Primeiro mais. É você lembrar, né? Lembrou. Okay. Eu lembrei pelo menos de 2 coisas que tem a ver com noite, com acordar de noite. Você lembrou, eu explicando para você por que aconteceu aquilo, né? Que nem ela. Ela lembrou, eu falei, agora aconteceu isso porque você pôs os pés no chão e o inconsciente falou para você que era perigoso dormir. Aí depois nós ressignificamos. A gente vai lá e conta outra história pro seu inconsciente. Entendi. Porque pro seu inconsciente tudo está acontecendo hoje. Pro seu inconsciente não existe passado, nem futuro. Tudo acontece. É o agora. É o agora. E a gente muda aquela história. E se o seu inconsciente entendeu, você fica bom na hora. Entendi. Uma das coisas eu poderia compartilhar, a outra não. Sim. Você quer ouvir? Só para ver se faz sentido. É claro. Porque eu só quero ver se o que eu lembrei, se realmente faz sentido dentro do que ela explicou. Pode ser? Pode, claro. Quando eu era menino, eu tinha... Meu irmão, acho que estava com 2 aninhos, 5 anos de diferença. Eu tinha 7 anos. São 5 anos de diferença. A gente morava no Rio, por acaso. E minha mãe tinha um namorado. Uma pessoa na vida dela. E esse cara bebia, tinha histórico de violência, ela tinha violência com a minha mãe e tal. E muitas vezes ele chegava de madrugada, de noite. E Rio de Janeiro tem uma época do ano que você sabe que é fria, né? A gente morava num morro,
Então, na parte mais alta ainda é mais frio. Você está no meio do inverno, no meio do morro, 5 da manhã, é geladinho. E eu lembro de uma vez, é uma coisa que me deixa com muita raiva, eu tenho muito ódio dessa lembrança, mas eu quero só ver se faz sentido. Eu lembro de eu ter acordado, tipo, no susto, com ele gritando dentro de casa, minha mãe gritando, na verdade. Porque parece que ele chegou, meu irmão em algum momento deve ter acordado, minha mãe botou ele na cama e ele fez xixi na cama, normal de uma criança de 1 ano, 2 aninhos. E aí quando ele chegou, ele viu lá aquele coisou, meu irmão dormindo, ele pegou meu irmão pelo pé, por um pé assim, e eu lembro que ele mexia com construção, aí do lado de fora tinha aqueles container não, né, a palavra correta, uns tambores. Bacia? É aqueles tambor, não, tambor mesmo. Que é alto, tá. de plástico, que acho que era para juntar água, cair a água da calha da chuva, alguma coisa, e tava cheio, só que acho que não era nem 5 horas da manhã, tava começando a ficar clarinho o dia. Então imagina que a água devia estar muito gelada, passou a noite toda. E ele pegou meu irmão na cama, quentinho, pelo pé, e quase matou meu irmão afogado. Eu acordei no susto, minha mãe gritando, porque minha mãe foi em cima dele para tentar impedir, né? E eu também corri para agarrar na perna dele e tal. E isso foi uma coisa que, nossa, velho, toda vez que eu lembro disso... É um trauma, sem dúvida. Me dá uma raiva imensa, e pode sabe? ter sido daí sim, com certeza. Então, essa é uma que eu lembrei quando você falou. E eu tenho uma outra que essa outra eu não gostaria de falar. Pode ser que tenha mais alguma coisa relacionada a isso, de eu ter acordado... Mas essa daí foi bem pontual. Porque eu tenho um problema com sono, o Felipe sabe. Eu não durmo, passo às vezes 1, 2 dias sem dormir, trabalho muito. É o horário que eu também mais produzo de noite. E quando eu consigo dormir, geralmente é de dia. De noite eu não consigo dormir de jeito nenhum. Tipo, eu tô virado de ontem pra hoje. Eu fui dormir de 4:30 da manhã, 5, 8 horas eu tava aqui. E, tipo, no início da manhã eu tava com um pouquinho de sono, porque era o meu horário de dormir. Mesmo cansado, se passar das 6 da noite, eu não tenho mais sono. Só vou ter sono de novo, só... Claro, porque o teu inconsciente, ele reconheceu que é perigoso dormir. É perigoso dormir, porque ele pode chegar... Porque pro inconsciente... Você está vivendo aquilo que você viveu lá até hoje, todo momento, todo momento. Caramba. É como se você estivesse vivendo hoje aquilo. Então, sim, pode ser, com certeza. Então, Obrigado pelo que a senhora está falando, a reprogramação mental, ela é muito mais fácil do que eles falam? Seria isso? Extremamente fácil. Se a pessoa quer, a pessoa tem que querer e tem que entender isso. Olha, ele já entendeu. Sim. O inconsciente dele está entendendo. Então vai ser fácil mudar isso nele. Entendi. Porque eles falam que... O inconsciente tem que entender. Ele tem que acreditar no que a gente está falando. Ele é muito sabidinho. Ele é muito sabidinho. Ele é muito sabidinho. Eles dizem que o nosso inconsciente, ele está na ativa 95% do nosso dia a dia. E os 5% é o que a gente tem controle. É verdade isso? Absolutamente verdadeiro. Os outros 95% a gente não tem muito controle. Nós somos... A nossa vida é direcionada 95% do nosso tempo no automático. Exato. 5% você está consciente. Por exemplo, olha só o que aconteceu comigo esses dias. Eu cheguei em casa, abri a porta, eu e meu esposo. Entrei, putiti, fui lá, fomos lá e tal. No outro dia ele ia viajar. Eu falei, amor, cadê a chave? Porque você precisa deixar comigo a chave, porque você viaja, eu vou ficar sem chave. Ele falou, mas você que sabe deixar? Eu falei, não sei, onde será que eu pus? Onde será que eu pus? Procurei na casa toda. Aí ele foi sair para pegar alguma coisa no carro, a chave estava do lado de fora na fechadura. Nesse momento, eu estava no inconsciente. É o inconsciente que dirige. Tipo assim, nós temos na faixa de 60 a 90 mil pensamentos por dia. Sim. De qual deles você se lembra? Quase nenhum, porque está tudo aqui no inconsciente. É o de ontem, de antes de ontem, de 10 anos, de 20 anos atrás. E esses 95% são as nossas crenças. Entendi. Tudo baseado na nossa história. Entendi. Esses 95% são a nossa história, as nossas experiências. E elas vão levando. A sua experiência daquele trauma é que está levando você até hoje, não deixando você dormir. Entendi. Então é o seu inconsciente que está dominando a sua vida, a minha, a dele. Então eu procuro ficar consciente durante o dia. Consciente como? Tô pegando aqui, tô lavando a louça. Tem que prestar atenção no que você está fazendo. E isso é ter consciência no presente. Antes de sair de casa, eu vou lá. Marisete, você desligou a máquina aí, não preocupa.
Que às vezes tu não sai, desliguei o ferro, principalmente mulher, né? Ai, desliguei o fogão. Você estava no automático, você nem sabe se tu desligou ou não. Não era você. Então, nós somos muito direcionados por esse inconsciente cheio de coisas negativas. É ele que direciona a nossa vida, a minha, a tua, de 99% da população. Entendi. E a senhora falou aquela palavra desses momentos maus que a gente carrega. Como é que se fala? Que a senhora falou, que são uma espécie dos traumas. Sim, os traumas. E que ocasiona as doenças? Não. Os gatilhos, os conflitos? Não, eu esqueci agora uma palavra que a senhora falou. Falamos, mas tá bom. Não lembro. E me falaram, ou eu já li isso em algum lugar, que na hora que você vai dormir é quando você consegue trabalhar a melhor ocasião para se trabalhar o seu subconsciente para que você tenha uma mudança no teu subconsciente. Para você ter, é quando você consegue dominar o seu subconsciente. Quando você está você dormiu, porém não está dormindo profundamente ainda. Isso é verdade? Eu não sei. Sim, também. É uma forma de você trabalhar o seu subconsciente. Por isso que a gente tem que cuidar muito no que é que você vê e ouve 5 minutos antes de dormir. Ah, tá. Tem que vigiar muito. Então, ou faça uma meditação, ou faça uma oração, ou veja um filme de comédia, que é muito melhor do que, né, esses filmes. Porque para o nosso inconsciente, o que você está assistindo é você que está lá vivendo aquilo. Ele se projeta. É você que está lá, não é o cara lá. Por isso que você tem taquicardia, esses filmes de terror, de drama, que eu detesto, Jesus, tenho o maior pavor, porque o seu corpo reage. Quando ele reage, pro seu inconsciente é você que está vivendo aquilo. Entendi. Então, por isso, antes de você dormir, cuide com o que você está vendo. Porque depois que você dormir, ele vai trabalhar naquilo. Entendi. Nossa, olha aí, gente. Olha esse assunto para você aí, ó. Gente, e o conhecimento, ele é libertador, né? Quantas coisas vocês aprenderam hoje, quantas chaves virou na mente de vocês hoje. Nossa, tem muita coisa interessante. Não, então, esse era um assunto que devia ser falado sempre, em todo lugar. Só mais uma pergunta que veio na cabeça agora. O panic attack, ele é proveniente de uma pessoa que está com... já tô ficando cansado. Tadinho, tá cansado. Não, desculpa. O panic attack, ele é proveniente de uma pessoa que é ansiosa? Também. Tem um pouco do Seria mesmo contexto. Seria um passo acima ou não? Tem o mesmo contexto. A depressão também, com a síndrome do pânico, com a ansiedade, eles têm mais ou menos os mesmos conflitos, vamos dizer assim. Porque a gente vê muito comum hoje em dia, né? Eu tive um panic attack. Então, geralmente a pessoa teve em contato com a morte. Sério? Teve algum evento com morte envolvido, como o do cachorro ali. Olha, gente, eu vou falar uma coisa bem... que eu acho terrível de falar. Mas pessoas que foram abusadas desenvolvem muito isso também. Entendi. E, gente, o que tem de gente abusada andando na rua aí, vocês não têm ideia. Olha, de cada cliente que eu atendo, de cada 10, 8 foram abusados. Nossa senhora. Principalmente as mulheres. Crianças pequenas, quando foram crianças, pelo pai, pelo tio. Fala abuso sexual, no caso, né? Olha, o abuso sexual, sim, o abuso sexual. E mesmo só o molestar, ele tem quase o mesmo contexto. Impacto, né? O mesmo impacto, né? O abuso efetuado mesmo acaba com o ser humano, não tem conserto. A pessoa melhora e tal. Eu atendo um senhor lá do Rio de Janeiro. Ele foi abusado dos 7 aos 17. Nossa! A mãe pôs ele para dormir com o abusador. Ele teve fibromialgia, ele teve um monte de coisa, mas ele não... A gente trabalhou muito, ele melhorou muito, demais. Mas ele tinha vontade, então, de pegar os meninos também. Geralmente, gente, o abusador, ele foi abusado. Entendi. A gente julga, a gente condena esses caras. Não defendendo, né? Mas eu acho que a gente tem que mudar o nosso olhar para com eles.
Você fala porque muito deles foram vítimas em algum momento. Com certeza. Entendi. E o abuso, ele deforma a personalidade. Tem uma pessoa que eu conheço, não vou falar nome, que ela tem um problema com abraços. Tipo, ela não consegue se sentir presa. Se você abraçar 3 segundos, ela já fica assim, solta. Pode ser que ela passou também algo na gestação. E pode ser qualquer outro, não só abraço. Tipo, o problema dela é travar. Se ela sentiu que o braço não tá solto, a perna não tá solta. Então, ali, é por isso que eu falo, eu não gosto de dar diagnóstico sem ouvir a história da pessoa. Porque tem muitas coisas aí que estão envolvidas. Pode ser o abuso, pode ser durante a gestação, ficou apertado aquele lugar onde ela estava. Tem muitos traumas que nós adquirimos, que o ser humano adquire na gestação, quando mais de 60% das gestações elas são gemelar. Quando essa pessoa que estava aí perdeu o irmãozinho, isso gera um trauma também muito grande na pessoa. Então tem várias linhas que nós terapeutas estudamos. Tem muitas linhas. É como se fosse, tem que entender todo o contexto. A gente não pode fazer um curso e já sair atendendo porque acha que tá bom. Você tem que conhecer muito do ser humano. Você tem que conhecer muito do ser humano para você poder chegar e atender a pessoa e dar um diagnóstico e ajudar a pessoa. Porque tem os traumas transgeracionais, tem os traumas intrauterinos, tem os traumas da primeira infância. Então, gente, é muito trauma. Eu não sei porque que Deus fez a gente assim. Né? Falar um pouquinho sobre a parte empreendedora disso. Porque a gente tá tentando sugar dela aqui. Sim, mas... Não, o papo é muito... Claro. Mas às vezes quem tá em casa pode ter interesse na parte do conhecimento disso, tal, para praticar. Hoje, uma pessoa que esteja assistindo que talvez fala, cara, eu me identifico muito, eu gostaria de estar ajudando outras pessoas. Como é que a pessoa faz para se tornar um terapeuta? Por onde a pessoa começa? Fala um pouquinho disso, para alguém se tornar um terapeuta. Qual o caminho seguir? Primeiro a pessoa tem que saber que esse é o dom, né? Porque tem que ter o dom, porque não é fácil você lidar com pessoas. Sim. Um dos dons que você tem que fazer é você atender aquilo, largou dessa pessoa, você esquecer essa história. Por isso que eu anoto tudo. Não absorver, né? Não, eu anoto tudo. Se eu voltar na outra sessão, eu tenho que pegar o caderno, porque eu não sei mais o que aconteceu com essa pessoa. Então, esse é um ponto muito importante. Legal, senão você vai se destruir. Eu sei que eu não conseguiria, não. Porque é muito filme de terror que você ouve. Você ouve cada coisa. Eu não conseguiria, não. Que você fala, não, você não viveu isso, não pode. Não é possível o ser humano passar por isso ou alguém fazer uma coisa dessa para o outro ser semelhante. Então, o primeiro ponto, você tem que saber que esse é o seu dom, saber que você divide isso e depois atrás de conhecimento. E não é uma coisa, tu me fez várias perguntas que eu sabia a resposta, porque não é um assunto só que eu tenho que estudar, eu tenho que saber de... Sim, é porque isso porque dá uma raiz, vai se enraizando, né? Então, por exemplo, uma outra pergunta que eu ia fazer, que eu esqueci na hora, se a técnica de você... Existe uma técnica que a pessoa volta a regressão. A regressão. Sim. Se é uma técnica eficiente, aonde você consegue descobrir os seus traumas. Sim, também. A hipnoterapia. Exatamente, Sim. Eu atendi um menino, eu não faço hipnoterapia, eu já fiz o curso, e eu uso, a gente fala que é ressignificação. Não é a hipnoterapia exatamente, mas só para trazer um ponto sobre isso, eu atendi um moço que eu sabia que a mãe dele tentou abortar ele. Então eu fui levando ele dentro da barriga da mãe. E o momento onde a mãe dele tomou um xarope, que antigamente as mulheres usavam muito, aquele xaropado que chamava. A mãe dele tomou uma xaropada daquele. E na hora que eu estava fazendo, ele sentiu o gosto. O gosto daquele... Do xarope. Daquela medicação que ela tinha tomado. Então, sim, a regressão ajuda muito. A regressão. Era aquilo que eu estava tentando lembrar. Porque tudo a gente precisa que o consciente acredite nisso. Que ele entenda que isso é uma verdade. Depois que ele entendeu que é uma verdade e você consegue ressignificar, ir lá e mudar aquele evento, aquela história, aquela cena,
Aí a pessoa fica boa. Se a pessoa quer verdadeiro... Nossa, hoje eu atendi uma pessoa que ela queria tanto e eu vi a mudança dela depois do exercício que a gente fez. Nossa. Que legal. É bem legal isso, hein? Olha, esse papo aqui... Pode durar a noite toda. Demorar. Nossa. Aqui, já estamos há 75 minutos aqui conversando. Com vontade de conversar mais. E com vontade de conversar mais. Então, eu acho... Aprender mais. Que esse é só o primeiro papo. Acho que ela vai voltar aqui. Nossa, gente, com certeza... Era bom vocês pegarem perguntas das pessoas, gente, né? Por favor, eu ia ver deixa a pergunta aqui embaixo do vídeo. Não deu tempo de... Se eles quiserem saber mais sobre o assunto, eles mandam as perguntas e a gente vem aqui só para responder as perguntas. Até porque eu acho que se torna até mais rápido, porque a gente vai lendo e ela já vai respondendo. Então enche de pergunta aqui embaixo, dá uma pausa no vídeo agora, coloca a tua dúvida. Ou se você se sentir à vontade para compartilhar alguma situação. Tem uma pergunta. Eu prometo aqui que a gente direciona para ela e traz ela de volta. Tem alguém ouvindo hoje? Tem uma pergunta aqui. É que a gente fez enquete antes aí gerou pergunta. Que bem. Você acredita que há casos que o uso de medicamentos é inevitável? E se recomendaria o uso de medicamentos em conjunto com a abordagem terapêutica? Eu acho, sim, que é necessário muitas vezes a medicação. Eu não indico, eu não receito, porque eu não sou psiquiatra e eu não sou psicóloga. Eu sou terapeuta. Sim. Terapeuta não indica, a não ser que for algo natural, mas nem isso eu indico água. Hoje eu atendi a menina e eu falei, toma bastante água durante 3 dias. Mas a medicação é necessária. Os médicos são necessários. O médico, a medicina convencional, ela salva a pessoa, ela só não cura. Mas ela salva, porque se você teve um acidente, quebrou o pé, a mão, a cabeça, tu vai lá, o médico vai te ajudar, vai dar um jeito, né? Então ele salva você. Agora a cura é muito difícil. Nossa, olha aí. Respondida, hein? Então sim, eu já indiquei pessoas que eu falei, olha, você não é pra mim. Você tem que ir no psiquiatra. Porque tem pessoas que sim, tá tão avançado o caso dela, que tem que ter a medicação. Sim. Então, Deus desenvolveu, isso precisa. Mas, né, o médico tem que ser bem consciente, coerente, saber do que ele está receitando para que indique alguma coisa que vai ajudar a pessoa. E claro, a medicação ajuda muito também, quem precisa. Só tem mais uma aqui, ó. Quais são os principais desafios que seus pacientes enfrentam ao optar por um tratamento sem medicamentos e como você os ajuda a superá-los? Quais os desafios que eles enfrentam não usando a medicação? Desafio. Não sei. Não tem desafio, porque se a pessoa vai lá acreditando que eu vou ajudar, ela tem que ir acreditando que eu vou ajudar. Não tem desafio para ela melhorar. Entendi. Não tem. Que é o que eu vejo. É o meu dia a dia. Entendi. É claro que tem aquelas pessoas que não vão ficar boas. Que precisa ter uma mentalidade mais forte, trabalhar a mentalidade, talvez. O subconsciente, esse universo. Não, eu não acredito. Tem que ter uma mentalidade mais forte? Não, acho que tem que querer. Ou acredita ou não acredita, tem que querer ficar bem. Entendi. Porque a maioria do ser humano está com a mentalidade muito fraquinha, muito debilitada. Mas se ele tem vontade, ele consegue. Nós somos seres extremamente poderosos. No caso, depende mais dele do que de você, né? Você já tem o conhecimento, já tem a técnica. O que falta agora realmente é só a parte do paciente. Querer, acreditar, fazer o que eu falo para fazer, pronto. Então ele não tem desafios. Entendi. Se ele quer, se ele acredita, ele não tem desafio nenhum. Nossa. Mesmo eu... Aprendizado, hein? E vocês estão gostando aí? Olha aí, ó. Foi um super prazer ter a senhora aqui falando essas coisas super interessantes. Infelizmente a gente tem que terminar. Infelizmente já vai dar 80 minutos. Corre. Mas gente, por favor, se vocês gostaram do assunto, deixa a pergunta, porque aí a gente mostra para ela as perguntas de vocês e a gente consegue agendar com ela outra data. Eu acredito que você teria o maior prazer em vir. Gente, de novo. o meu maior desejo, o que eu mais quero é levar esse conhecimento. Legal. Eu não posso segurar isso pra mim. Legal. É injusto. Tudo que eu estudei.
Né? Não estudei tudo isso para quê? Para mim, mas eu já estou bem. Uhum. Claro, as pessoas podem ir direto, fazer perguntas direto a você também, no né? Instagram, né? Caso elas não queiram colocar aqui, pode mandar um direct para você. Claro, porque tem algumas situações que a pessoa quer não ficar mais reservada. Tem então, se você não quer compartilhar aqui, a gente entende algumas coisas, vai lá no Instagram dela, procura. Às vezes a solução daquele seu problema pode estar aqui, tipo... claro. Bem legal, olha, muito obrigado. Cara, obrigado pela presença aqui. Aprendi bastante. Conheciam, né? E passaram essa confiança aí. Aceitaram que eu estivesse aqui falando sobre isso. Não, prazer. Como a gente falou, a gente está aqui para aprender e você mesmo reforçou. É um assunto que está agora aparecendo, que está tomando dimensão. E aí, nada melhor do que espalhar. Coisa boa, a gente tem que espalhar. Eu estava pensando hoje, a gente tem que espalhar coisa boa. Porque as ruins estão aí de graça. Já estão aí em tudo que é lugar. Tem que espalhar que o ser humano tem jeito, gente. O mundo tem jeito. Tem. O mundo tem jeito se o ser humano tiver essa consciência disso tudo que foi falado aqui hoje. A partir do momento que o ser humano tiver essa consciência, as coisas vão mudar. O mundo pode ficar bom de morar, um lugar bom de morar, gente. Sim. Eu acho maravilhoso. Acredito muito nisso. Eu também. E às vezes as pessoas falam, não, quero morrer, quero ir pro céu. Eu falei, não quero ficar aqui. Aqui é céu também. Sim. Só que você tem que estar com as suas emoções equilibradas, você tem que estar bem. Cara, eu tô muito feliz de ter conhecido você, tá? Obrigado. Espero que a gente se encontre outras vezes. Espero que o pessoal ali se anime pra gente trazer você de volta. À disposição. Quando quiser, é só me chamar que eu... Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Lucas Queiroz. Valeu, Filipão. E é isso aí, gente. A gente, de coração, a gente tá sempre tentando trazer o máximo de conhecimento pra gente, pra vocês, pra que todo mundo em conjunto evolua, amadureça e com pessoas maravilhosas assim, a gente vai chegar lá, tá bom? Então, ajuda a gente, dá uma força. A gente entende que a gente está fazendo um trabalho relevante, pelo menos, quando você curte, quando você compartilha, porque é com esses números que a gente entende. Pô, o pessoal tá gostando, esse assunto aqui é relevante. Então, se você gostou, não custa nada, gente. Vai ali, ó, só curte o vídeo, se inscreve. Ou se você conhece alguém que... Gente, nessa esteja precisando, né? Quase 1h30, você com certeza ouviu um monte de situações aqui. Se você conhece pelo menos alguém que você acha que possa estar passando por isso, manda para ela. Às vezes para você, você acha que não se identifica, que não acredita, mas às vezes pode fazer uma diferença enorme na vida dessa outra pessoa. Verdade. Então, às vezes você pode estar ajudando essa outra pessoa só de indicar esse vídeo e essa pessoa às vezes achar a cura ali pro mal dela. Não é isso? Com certeza. E existe conserto para tudo, né? Não existe, como eu falei, não existe doença incurável. Essa semana mesmo tratei uma criança com púrpura, aquela doença que sai o sangue pelos poros. Uau. E aqui era só ter um contexto de separação ali. Então, a gente descobriu isso tudo. Os autistas também tem algum contexto nos autistas bem interessante que a gente não falou, fica para próxima. Olha lá, opa, já tem assunto para a próxima vez aqui, gente, ó. Então agora o desafio vai partir da gente. Eu quero... Quanto, Felipe? Chuta alto, Felipe. Eu quero que essa galera curta esse vídeo, vai falar. 8 mil? 8 mil. 8 mil curtidas pra gente trazer ela. Pronto. E olha só, autismo, gente. A gente sabe que aqui tá tendo muito. Muito, Nossa, eu faço foto de criança, a gente recebe muito. Gente, vocês querem ouvir? Então... taca o like aí, compartilha com a amiga. Gente, a gente vê que vocês compartilham coisas às vezes mais bobas, engraçadinhas ali, que não tem mal nenhum nisso, é engraçado, a gente gosta de rir, mas coisas sérias também tem que ser compartilhadas. Então faz esse esforço, compartilha e vamos trazer ela de volta aqui. 8 mil curtidas. Ok? Obrigado, gente. Fechou? Fechou, gente. E as igrejas também, gente, se vocês querem levar esse conhecimento para os membros da sua igreja, você que é pastor, isso é muito importante, eu estou à disposição. Bacana. Eu sou pastora também, então não fica muito... Eu não saio muito desse contexto, né, sim. do que é pregado lá. Então é muito importante levar esse conhecimento para os seus membros. Bacana aí, ó. Fica a dica, gente. Obrigadão, Felipe. Obrigado. Obrigado, tá? Gente. Obrigada.